A paz do Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes e no vídeo de hoje nós queremos conversar com você sobre a intelectualidade cristã. Não terceirize. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de convidar você que gosta de teologia e que quer receber vídeos e que quer receber livros em PDF sobre teologia, sobre vários assuntos. Deixe o seu e-mail aqui na descrição que nós vamos encaminhar para você de maneira gratuita, ok? E se você também aqui deseja adquirir algum dos materiais que estão aqui na descrição, com os seus links, você vai adquirir um produto de alta qualidade por um preço promocional e o que é melhor, sem sair de casa. E ainda assim vai estar ajudando o nosso canal. Quero mandar um abraço aqui para todos os nossos patrocinadores, para o irmão Aldo, para a irmã Vânia, para a irmã Francisca Góes, para o meu pai, que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço e sem mais delongas, vamos ao que interessa. A intelectualidade cristã. O que é isso? Bem, isso vem como resposta para uma questão que não é nova, mas se levanta contra o cristianismo. O cristianismo ele sofre por uma acusação de que ele detém de ser, alguns acusam o cristianismo de ser uma religião que detém somente da fé e não da razão. Que uma vez que você tem fé, você não é incompatível com a razão. Uma vez que você tem razão, estudo intelectual, você não pode se envolver com as coisas da fé. Gente, isso é a maior falácia que possa existir. Isso é uma acusação infundada. Isso é quem defende esse tipo de coisa, ele faz um desserviço à nossa sociedade. Por quê? Porque em vários campos, inclusive até na ciência, você precisa de uma certa questão de fé. E se você for honesto e estudar bem, você vai perceber isso. Mas a primeira coisa, na parte introdutória desse vídeo que eu quero tratar com você, o primeiro detalhe é que estudar teologia não esfria crente. Infelizmente, muitos cristãos não são defensores do cristianismo pela via da argumentação, porque eles abandonaram os estudos sistemáticos das Escrituras. É isso mesmo. E o pretexto, a razão pela qual eles não se envolveram com os estudos sistemáticos foi simplesmente por uma situação que criaram, por uma ideia que se levantou da seguinte forma: estudar teologia esfria o crente. Enquanto que, na realidade, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece sobre a palavra de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, mais a gente se dobra diante da grandeza desse Deus. Então isso é algo que é infundado. Você pode estar até se perguntando, mas pastor, essa é a sua experiência? Sim. Você já experimentou estudar de maneira honesta e averiguar os fatos, a história e saber os detalhes sobre o cristianismo? Você vai perceber e vai se impressionar e vai se surpreender. Mas, enfim, estudar não esfria crente. E o melhor exemplo para isso, que eu gosto de usar, é sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele homem que ele tinha dupla nacionalidade, falava várias línguas, portanto ele era poliglota. O apóstolo Paulo estudou na melhor escola de teologia de sua época. E com todo esse currículo, o apóstolo Paulo não tem nenhum problema em mostrar, em dar testemunho de que ele foi arrebatado até o terceiro céus, de que ele é envolvido com as questões do Espírito, com as questões dos dons espirituais. Não esqueça que o apóstolo Paulo foi quem escreveu sobre o texto, sobre o exercício dos dons espirituais, de maneira muito madura, de maneira muito honesta e de maneira muito consistente. O fato é que, observando o apóstolo Paulo, apenas um exemplo que dei aqui, fica impossível você aceitar essa ideia de que uma vez que você é cristão, uma vez que você tem fé, você não pode se envolver com a razão. Uma vez que você tem a razão, que você seja intelectual, você não pode se envolver com as questões da fé. Isso é a maior falácia que alguém possa colocar aí. Esse é o primeiro ponto na questão introdutória. O segundo ponto é que eu quero
frisar bem aqui é não terceirize a sua construção intelectual, a busca pelo seu conhecimento. Você não pode terceirizar. E uma das melhores maneiras que eu gosto de dar exemplo é que em 28 de janeiro de 1986, todos os Estados Unidos eles presenciaram e assistiam o lançamento do ônibus espacial chamado Chrysler. Após 73 segundos do lançamento, o que era entusiasmo se transformou em horror. Houve uma explosão e acabou com toda a festa do lançamento. Estudos comprovam que a investigação chegou à conclusão de que a razão pela qual aquele foguete, aquela nave espacial, ela explodiu foi simplesmente por um lacre criado para desempenhar uma função simples, mas ao mesmo tempo crítica. O que seria? Esse anel foi fabricado, foi construído, foi planejado para isolar os combustíveis sólidos dos gases da nave espacial. Engenheiros, algumas horas antes do lançamento, afirmaram e mostraram e informaram para a tripulação que esse lacre estava comprometido. Acredita-se que pela a magnitude da obra, pela magnitude do evento e pela insignificância do lacre, foi só um detalhe, é apenas um detalhe que não comprometerá o lançamento. Infelizmente, aqueles tripulantes confiaram a terceiros a responsabilidade de sua vida. Eu gosto de usar esse exemplo, por quê? Porque se nós fizermos se a nossa postura for de transferir para terceiros a responsabilidade da construção intelectual, meu irmão, nós vamos viver o que estamos presenciando nas TVs, até mesmo na internet, nos vídeos e em vários lugares. Irmãos, nós precisamos construir o nosso pensamento teológico. Você já parou para pensar que assuntos que são corriqueiros, fazem parte do nosso cotidiano, a gente entende pouco e acha que sabe muito? Por exemplo, se você perguntar na sua igreja sobre o que é expiação, será que você terá alguma resposta satisfatória, contundente, sabe, de maneira argumentativa sobre esse assunto? Será que, se você perguntar sobre o que é regeneração, justificação, infelizmente a gente lida com assuntos que são comuns, que fazem parte do nosso cotidiano e, no entanto, nós não nos aprofundamos, não sabemos nem os conceitos deles, né? Enfim, o fato é que isso precisa ser mudado. Mas, enfim, como adquirir uma intelectualidade? Como não terceirizar? Primeiro ponto, essa parte foi introdutória e aqui vem as minhas dicas, são 3 dicas. Primeiro ponto, o aprendizado ele não é passivo, ele é ativo. Você precisa entender que no exercício do aprendizado, você precisa ter coragem para ler textos difíceis, livros desafiadores. E no primeiro momento você vai ter uma angústia, porque você vai pegar um livro e vai ler e não vai entender muita coisa. Mas eu aconselho você a insistir. Eu aconselho você a ir avante, ir adiante. Por quê? Você tem uma mente, você é inteligente. Por mais que a mente da gente possa ser um tanto preguiçosa, mas você precisa praticar esse exercício. Esse é o primeiro. O segundo ponto é que você precisa entender que existem 3 conceitos no desenvolvimento do ser humano. Quais são esses? Os estudiosos do comportamento humano dizem que nós passamos por 3 etapas de desenvolvimento. A dependência, a independência e a interdependência. A independência é aquele estágio que o ser humano passa dependendo do seu pai, física, moral, intelectual, financeira, enfim, de diversas formas. Em algum ponto, até alguns anos, você fica dependente de alguém.
Mas passado um tempo, você vai para uma outra etapa, que é a independência. Você não mais precisa do seu pai para pôr comida na sua boca. Você sabe se alimentar, você sabe ganhar dinheiro, você sabe ir e vir sozinho. Então você passa da dependência para a independência. Mas existe um ponto que os estudiosos chamam que é o ponto mais alto e que mostra maturidade no desenvolvimento do ser humano. E qual é? É a interdependência. Esse ponto é algo que se caracteriza pelo fato de valorizar o seu trabalho, a sua capacidade, a sua desenvoltura, mas também valorizar a capacidade, a desenvoltura e o trabalho dos outros. E juntos chegaremos mais longe. Então a interdependência, ela valoriza, ela sabe quem você é, o estágio da interdependência vê-se da seguinte forma: eu sei como fazer, mas eu também dependo e vamos somar com o trabalho do outro. Uma vez que você valoriza o seu trabalho, valoriza a sua competência e valoriza a competência e o trabalho do outro, você está num estágio que se chama interdependência. Busquemos essa interdependência, porque se o conhecimento, se a construção intelectual, ela é ativa e não passiva, nós precisamos valorizar o trabalho um do outro. Esse é o ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto, entender primeiro para depois criticar. É incrível como o período moderno as pessoas não entendem nada e querem criticar tudo. Não leem nada sobre um autor, mas odeiam esse autor. Infelizmente, isso acontece com muito mais frequência do que a gente pensa, simplesmente porque as pessoas são doutrinadas. Elas começam a falar certas coisas como papagaios e, enfim, não sabem nem por que estão falando. Minha preocupação com os cristãos, sou pastor de uma pequena igreja, mas o que eu quero passar aos irmãos lá e a vocês aqui é que meditem nisso. Primeiro, a construção intelectual, ela faz parte do cristianismo. Segundo, a construção intelectual cristã, ela não é passiva, ela é ativa. Depois você precisa valorizar o trabalho do outro e o seu trabalho, e assim chegarão mais longe vocês. E terceiro, você precisa primeiro entender para depois criticar, para depois fazer alguma observação. Esses são os primeiros passos básicos para você construir um conhecimento e uma intelectualidade. Caso contrário, você será simplesmente um Ctrl+C e um Ctrl+V de algo que você nem sabe como começou, como desenvolveu e nem como vai terminar. Que Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos, me dê uma força aqui nesse canal e até a próxima, se Deus quiser.